Queridos irmãos, vamos percorrendo o nosso caminho. Estamos no segundo domingo do tempo comum. E nesses dias, tem sido uns dias difíceis para nós novamente. Já praticamente 500 casos de Covid. Vamos ver amanhã, pela tarde, quantos vamos ter, né? Mas esses momentos não são momentos para a gente deixar de viver a fé. Se nos momentos fáceis a gente precisa rezar, imagine nas horas difíceis e duras da vida. A gente precisa rezar ainda com mais fé, mais fervor. Então não é momento para a gente perder a fé. Pelo contrário, para a gente exercitar bem a nossa fé. E o que é a fé, irmãos, que a gente precisa tanto usar? Não é uma dúvida, mas também não é certeza, senão não precisaria da fé, tá? Já entenderam? Não é dúvida, mas não é certeza, tá? Também não são sentimentos, não são opiniões que nós damos sobre as coisas, o que eu acho. E também a fé não são meros sentimentos. E a fé, ela não é uma mágica, tampouco magia, ou uma terapia de yoga que um vai esvaziar e concentrar as energias para que as coisas aconteçam com... Isso não é a fé. Isso não é fé. Às vezes nós temos uma definição ou um conceito, melhor, né, de fé que não é esse que o catecismo, a igreja ensina. A fé, o que seria então? Primeiro passo: Deus se manifesta. Então o evangelho de hoje termina dizendo: Deus manifestou a sua glória. Jesus manifestou a sua glória. Foi o início dos sinais em Caná da Galileia, e Jesus manifestou a sua glória. O que é manifestar? Deus começa a se revelar, se mostrar. Nós celebramos poucos dias a Epifania. A Epifania é isso: revelação de Deus, manifestação de Deus aos homens. E Deus se manifestou, se revelou em Belém, no nascimento, que manifestou a todos os povos, os santos reis. Domingo passado, o batismo, aquela voz que surgiu dizendo: este é meu filho amado. É o Pai que falou, por isso que disse meu filho. E o Espírito Santo desceu como pomba. Manifestou a Trindade. E hoje Jesus manifesta o primeiro milagre, vai realizando esse milagre. E o cume da revelação é a cruz. E Jesus está nu na cruz, mostra tudo mesmo. É o cume da revelação, o máximo. E essa revelação, nós damos nosso ato de consentimento. Consentimos. E esse consentir é a fé. É a fé. O que é um ato consentido? Usamos as faculdades humanas, que é a inteligência. Então, o primeiro passo, um conhece. E esse tempo comum não poderia ser melhor. Iniciamos o primeiro milagre de Cristo, vamos percorrendo o caminho. E esse caminho é tratar de conhecer melhor Cristo. Acho que foi batizado, não precisava. O que foi fazer no batismo? Porque o batismo de conversão, ele já é Deus, está convertido. Então é para graça? Não dá graça ao batismo e também não precisa de graça, porque já é Deus. Mas dá início à sua missão. Agora Jesus faz o primeiro milagre, depois ressuscita os mortos, prega a boa nova, o sermão da montanha, o Getsemane. Jesus morre na cruz, ressuscita. Quantas coisas Jesus vai se manifestando, vai se revelando. Então um começa a conhecer. E vamos nesses 34 domingos, já foram 2 com esse, 32 faltam. Qual é a nossa meta? Tratar de conhecer melhor Cristo. O que Cristo quer? O que Cristo quer nos transmitir na Santa Missa com o Evangelho, com a palavra. E aí começa a fé. Então não pensem que a fé é um passe de mágica. A fé é razoável. O que significa a palavra razoável? Que não é contra a razão, que ela se explica. Ela tem um porquê. Então não se crê porque é absurdo.
mas se explica tudo. Por isso um diz, a fé é razoável. Quer dizer, a razão não contradiz a fé. Até usamos esse termo, né? Como serva. A ciência e a razão são servas da fé. Elas vivem a serviço, elas explicam a fé. Por que da fé? E aí a fé é isso. Jesus vai se mostrando, se revelando à humanidade. Deus se mostrou. Essa revelação é por obras, por palavras. E a palavra é isso, é dita, escrita. Que é a tradição da igreja, então é dita e escrita. É a palavra mesmo, Sagrada Escritura. Deus vai se revelando. E esse ato, o primeiro ato nosso da inteligência, conheço. Você conhece. Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus. Como é que é Cristo, as atitudes, os ensinamentos. Conheceu. Segundo passo, um ato da vontade. Você aceita essa verdade. O que é esse ato? Um fala, Jesus se mostrou, se revelou. Então fala, verdade, eu acredito. Eu acredito. Isso é a fé. E depois a fé chega à prática. Então são os 3 passos para a fé. Deus se revela, o homem faz o ato de consentir, e esse ato, ele não é só bonito, ele é prático também. Ou seja, você conhece já seu namorado? Não, né? Conhece? Aí você conhece, aí tem jeito de amar, né? Mas você ama o namorado, você nem conhece ele ainda, como é que você vai amar? Então o primeiro passo qual é? Conhecer. Aí depois o segundo passo, esse conhecimento gera o quê? Você vai conhecendo bem, vai admirando. Você vai ficando admirado, como pode ser tão bom, né? Aí você ama, fica apaixonada. É o ato da vontade. E o terceiro passo é a prática. Vai viver esse amor. Vai viver aquele amor. A fé, então, o que ela é, irmãos? Deus se revela, nós fazemos um ato, consentimos, aceitamos essa verdade da fé, aceitamos as verdades reveladas por Deus, e isso forma na gente uma coisa chamada convicção. Agora você está convicto. É realmente. Eu acredito. E essa convicção firme é a nossa fé. Então a fé não é dúvida, mas também não é certeza, porque se fosse certeza não precisava da fé, né? A gente já sabia. Tá? Você acredita, você sabe que existe, mas não vê. Mas existe, não é porque eu não vejo, não existe. Existe, é real. E assim, irmãos, como é necessário praticarmos esses atos de fé? Claro, a fé tem 3 atos. É um ato sobrenatural, que significa que a fé é, acima de tudo, dom de Deus. Dom de Deus. A fé é um ato eclesial. O que é isso? Doutrina da igreja, o credo. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Então é um ato eclesial, doutrina. Mas a fé é um ato humano. São os três atos. Ato eclesial, ato sobrenatural e um ato humano. E por ser ato humano, então exige da gente esse consentimento. O consentimento nasce de onde? Do conhecimento, a aceitação da vontade e a prática. Você vai viver depois esse amor. Vai viver essa convicção que você foi formando com o tempo. E por isso, irmãos, cada passo que vamos percorrendo nas missas, nós vamos crescendo nesse conhecimento e você vai crescendo na fé. Então não crie a ideia de que fé é uma sessão de união das forças, ou magia, ou você crê e vai acontecer. Isso é mágica, tá? Crê, cuidado, que é mágica, isso é magia, isso não é a fé. Então fala assim, padre, eu não tenho fé, parece que eu estou com problema na fé. Mas se você não tivesse fé, você nem estava procurando a igreja, não estava procurando o padre. Você veio aqui porque você tem fé, você confia. Se você não tivesse fé, você nem estava aqui, estava? Você nem estava questionando as coisas, questiona porque tem fé. Tá?
O que você está passando agora não é um problema de fé, é falta de sentimento. Às vezes a gente é humano, não sente, né? O trem. Vontade dessa missa passar mais rápido, né? Digo a vocês, até como para a última missa no domingo à noite, ou vontade de terminar cedo, né? Vou falar não. Cansa, né? Mas não quer dizer falta de fé. Às vezes é cansaço, falta de sentimento, coisas da vida, mas não é falta de fé. Pode ser preguiça. Ai, padre, não tá. Essa é preguiça, isso não é falta de fé. Tá, entenderam? E não confunda preguiça com falta de fé. Você crê em Deus? Creio. Você crê na Eucaristia? Creio. Então você tem fé, ué, que você está fazendo. Não é problema na fé. Muitos dos nossos problemas hoje, irmãos, não é problema de fé, é esperança. Que nós podemos esperar de Cristo? Então Jesus vai fazer um milagre. Não só transforma água em vinho, quer dizer, uma garrafa de água numa garrafa de vinho. Transforma de forma abundante. O que nós podemos agora esperar de Cristo? Muito. Não é só um pouquinho assim, de vinho, não. Vamos esperar muito vinho, muita alegria que Cristo pode nos transmitir. E cada missa nós vamos crescendo no conhecimento. Veja, irmãos, não está aqui à toa o Evangelho das bodas de Caná. Não está. Termina o Evangelho dizendo: este foi o início dos sinais de Jesus. Início. Começou a vida pública lá agora no batismo e o primeiro milagre realizado. E começou onde esse milagre? Nas bodas. Não pense que é por acaso que Jesus chegou aí nas bodas e fez esse milagre. Não podia ter feito milagres antes? E por que fez agora? Aqui está a resposta. O que é que tem em umas bodas? Um casamento. E aí vocês fazem um compromisso. E recebem o quê? O que vocês recebem? Uma aliança. Essa aliança é sinal do compromisso que vocês assumiram diante de Deus. E esse compromisso, essa aliança que vocês têm aí, ele é um sinal de quê? Que esse compromisso ele é exclusivo. Ou seja, só esse aí, tá? Só essa daí, tá? Entenderam, né? Só essa. Então falava assim, é mais fácil não ter nenhuma do que só ter uma. Ter uma só é mais difícil, né? Do que não ter nenhuma. É exclusivo, só essa. E é para sempre. É permanente. Esse é o sinal, esse é o compromisso que esse sinal nos dá, né? Exclusivo e para sempre. A gente pode traduzir em outras palavras. Exclusivo significa fidelidade. E para sempre significa perseverança. Isso significa aliança. E chega aí e faz essa aliança. E essa aliança vai lembrar o quê? A primeira aliança que Deus fez com o homem. O que aconteceu? Lembra agora o milagre? Transformou o que em vinho? A água. E por que água? Porque o primeiro milagre é o milagre da água, transformar a água. Lembra, a primeira aliança foi depois de quem? Noé, depois do dilúvio. E aí Deus fez uma aliança com o homem. E o sinal da aliança que nós temos qual é? Um arco-íris. Aí as crianças vão lá caçar no final do arco-íris o pote de ouro, para fazer aliança, depois quando casar, né? Que é caro a aliança de ouro. Aí lembra esse compromisso que Deus fez. Qual é o compromisso? Que Deus vai salvar seu povo, não vai deixar mais o povo perecer. E aquela água serviu para purificar a humanidade, lavar a humanidade do pecado que estava naquele tempo. E purificou. Esse é o sinal, a primeira aliança. E fomos caminho nessa aliança, foi caminhando nessa aliança. E Deus sempre fiel, o homem não. Adorou outros deuses. Infiel. Mas Deus permaneceu fiel ao compromisso que tinha feito lá atrás, na primeira aliança. E depois há esse compromisso com Moisés, na sarça ardente. Um compromisso. Compromisso ele. Agora vocês vão ter a alegria, vão ter um pouco de paz.
vocês vão entrar na terra prometida, onde corre leite e mel. Quer dizer, vocês vão experimentar a alegria, vocês vão experimentar a paz que a gente tanto precisa, né? E aí tem um símbolo do vinho. No Antigo Testamento, o vinho simboliza a alegria, simboliza a graça de Deus para o povo, simboliza a paz. E assim funciona. Quando Deus quer castigar um povo, o que ele fazia? Bebereis, mas não vos embriagareis. Vai beber, não vai ficar bêbado. Vai beber e não vai sentir alegria. Era o castigo que Deus dava. Agora transformou água em vinho, para o povo ficar alegre, né? Mas como se fosse o contrário, transformava o vinho em água. Vocês vão beber, mas não vão sentir. Vocês não vão experimentar a alegria que eu vou dar. Esse era o castigo no Antigo Testamento. Bebereis, mas não vos embriagareis. Não vão sentir alegria. Esse é o símbolo. Eu não estou dizendo para beber não, tá? Entenda bem. É um símbolo lá do Antigo Testamento. Tá certo? Não, assim o padre mandou beber. Não mandei não. É o símbolo da alegria. Pode experimentar a alegria, tá? E aí experimenta essa alegria do vinho. Vocês já viram essa expressão? Da água para o vinho? Fulano mudou da água para o vinho. O que é da água para o vinho? Porque antes eu estava lá no pecado, precisou purificar, a vida estava difícil. Agora é para o vinho. O vinho significa que agora consertou, que está experimentando a alegria, que agora a vida dele melhorou, da água para o vinho. E o que acontece no Evangelho? Não passa da água para o vinho? O que Cristo veio fazer então? Veio passar a água para o vinho, da água para o vinho. É a nova aliança. Foi feita uma aliança que nós chamamos ela de antiga aliança, no Antigo Testamento, o compromisso de Deus com o seu povo, que vem salvar o homem. Não vai deixar o homem perecer mais por causa do pecado. Vai libertar o homem. Quer dizer, tirar a gente da água e passar para o vinho, a alegria. Agora notam por que Jesus começa o primeiro sinal nas bodas? Em uma festa de casamento? E por que faz o milagre da água para o vinho? Vai cumprir aquilo que tinha dito no Antigo Testamento. Então a nova lei que Cristo vem trazer, ela não anula a antiga lei, mas ela eleva, dá plenitude à primeira lei, ao Antigo Testamento. E essa nova lei agora vai chegar à plenitude no ápice onde? Na cruz. Porque o que o vinho simboliza? Não é alegria? Não é paz? Qual o problema? Não é perfeito. Que é essa paz que nós temos nessa terra, essa alegria que a gente experimenta ainda, que já o povo de Deus estava caminhando, experimentava, ainda não é perfeita. Nós vamos experimentar uma alegria mais perfeita agora. E o que acontece? Nossa Senhora vai e pergunta, né? Acabou o vinho. Acabou o vinho. O que Jesus respondeu para ela? Minha hora ainda não chegou. Que hora é essa que está falando? Que não vai fazer milagre porque Nossa Senhora pediu? Não, ele vai fazer. Será que ele estaria desobedecendo? Não. Jesus está falando outra coisa. A hora máxima é a hora da cruz. Quando chega o soldado no Getsemane que vai levar Jesus, então ele diz para os discípulos: levantem-se, a hora chegou. Chegou minha hora. Essa mesma hora que Jesus está falando agora nas bodas de Caná. Minha hora ainda não chegou, mas vai chegar. O que vai acontecer nessa hora? Não vai ser mais água, tampouco vinho. Vai ser o que agora? O sangue de Cristo derramado. O sangue de Cristo. Agora, a alegria que Jesus traz não é mais a alegria do vinho. Não é essa alegria que o povo vai experimentar mais. Não é essa paz que o povo vai experimentar, a paz que o mundo dá. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Então não pense que transformou a água em vinho à toa. Mas esse vinho que agora foi transformado, purificado, que simboliza a nossa vida, vai ser depois transformado no quê? No sangue de Cristo.
a nova aliança. E não é assim que nós rezamos na Santa Missa? Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Da nova e eterna aliança. Foi feita uma nova aliança agora. Que nova aliança é essa? É as portas dos céus que se abrem. Agora a alegria é o sangue de Cristo derramado. O cálice que nós vamos beber não tem mais vinho, tem o próprio Cristo. E essa é a resposta que o coração do homem não espera. Então um fala assim, o que a gente pode esperar de Cristo? O sangue na cruz derramado por nós, podemos esperar tudo. E cada Santa Missa que nós vamos aprendendo da pessoa de Cristo, o que Ele vai oferecer agora para a nossa alegria, não é mais um vinho, é Ele mesmo. É seu sangue derramado na cruz. Agora um vai entendendo porque as bodas de Caná é importante. E todo começo do ano litúrgico, segundo domingo, sempre, nós vamos ler São João, as bodas de Caná. Todos os anos? Todos os anos. E vamos chegar ao cume onde? Coroando Jesus como rei, o último domingo. Rei da nossa vida, rei do universo, rei de todas as coisas. E nesses 34 domingos, na verdade 32, já foram 2, nós vamos aprendendo que Cristo quer nos deixar. O que nós podemos esperar de Cristo? Um vai conhecendo, vai se apaixonando e vai formando convicção, vai fortalecendo assim a sua fé, através do conhecimento de Cristo. Então um não pensa que as coisas estão aí, nada se perde na Sagrada Escritura, nada se perde. Tudo tem uma coisa muito importante. Às vezes um pensava, né? Hoje é boda de Caná, vamos falar da Virgem Maria. Tá vendo? Nós pegamos um outro caminho. Mas também podemos pegar esse caminho de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos ensina 2 coisas belas. A primeira, a da intercessão. A da intercessão. Acabou o vinho. Então Nossa Senhora sabe. Ela é preocupada com a gente. O que está passando? Nossa Senhora sabe. Então ela vai levar o filho. Ó, a situação é essa aqui com essa família. Situação com essa outra. É bom, irmãos, quando a gente passa uma situação ou outra, vai à Virgem Maria, reza a Nossa Senhora, pede para ela cuidar da sua família, de vocês mesmos. E Nossa Senhora, ela sente com a gente que estamos passando, e ela vai tentar resolver. E o amor da Virgem Maria não é um amor assim que fica de braços cruzados. Vamos resolver, ó, faltando vinho. Ela não fica lá na sala olhando e o povo sofrendo. Ela tinha alguma coisa que ver com vinho, que resolver o problema dos outros? Não tinha, mas está lá. Então a primeira coisa que a gente pode aprender da Virgem Maria, a intercessão dela por nós. Pede, pode ir direto? Pode, mas é mais fácil com ela, mais rápido com a Virgem Maria. A segunda coisa que a gente aprende com a Virgem Maria hoje, ela indica quem é que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer, tá? Depois que Jesus dá a resposta, não é chegada a minha hora ainda, o que Nossa Senhora diz? Vai lá, vocês vão, e façam o que Ele vos disser. Por que ela está dizendo isso? Porque é Ele, eu sei, ué. Eu sou a mãe sabe, não sabe? Então vocês podem ir, é garantido. Vocês vão e obedeçam, façam o que Cristo está mandando, e pronto, vocês vão encontrar felicidade e alegria, que é o vinho depois. Não precisa ter medo. Então vai até Cristo. O que Nossa Senhora está fazendo agora então? Indicando a quem a gente deve obedecer e fazer a vontade. Então não faz a vontade própria, e a gente não escuta a voz do mundo, mas a gente obedece Nossa Senhora. O que significa obedecer a Virgem Maria? Ir até Cristo. Por isso um diz, quem vai a Nossa Senhora, encontra Cristo. Encontra Cristo. Porque ela não diz, olhe para mim. Não, ela diz, olhe para Ele, fazer o que Ele vos disser. Ela indica, vai até Cristo. Vai até Ele. Veja a importância da Virgem Maria nas bodas de Caná. A intercessão, e ela indica, né? É Ele, fazer o que Ele vos disser. E nossos 32 domingos, nós vamos tratar disso. Descobrir o que Deus quer,
Vamos tratar de descobrir qual é a vontade de Deus e tentar cumprir nossa vida. E assim nós vamos amadurecer e crescer na nossa fé. Tá bom? Então damos início ao tempo comum. Primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná. Agora já entendemos por que transforma a água em vinho. Pois mais na frente vai ser o vinho no sangue de Cristo. Tá bom? A nova lei, nova e eterna aliança, não anula a antiga, mas dá pleno cumprimento às promessas de Deus. O que Deus prometeu no Antigo Testamento, agora estão se cumprindo na pessoa de Cristo. O que é? A paz e a alegria que a gente tanto precisa. E que a gente pode esperar? Grandes coisas de Cristo. Se um vai até Cristo, pode esperar grandes coisas na sua vida. Grandes coisas Deus pode fazer por nós, tá? O que vamos pedir? Simples. Primeiro, faltou vinho, não faltou? Não é alegria? Então vamos pedir por intercessão da Virgem Maria, que Cristo não deixe faltar o vinho na nossa vida, que é essa alegria, essa paz, que a gente tanto precisa. Por intercessão de Nossa Senhora. Segunda coisa, não falamos da fé? Vamos renovar nossa fé, né? Senhor, aumenta minha fé. Forma em mim convicções, né? Porque também a fé é um ato sobrenatural, quer dizer, dom de Deus que aumenta a minha fé. Dai-me a graça de conhecer melhor, para amar melhor e viver melhor minha fé. Aumenta a minha fé. E por último, se Cristo é a alegria, Ele é a salvação, Ele é a paz, então não permitais, Senhor, que eu jamais me separe de vós, que eu nunca perca a alegria, que eu nunca perca a paz, né? Que eu nunca perca Cristo no caminho que a gente vai percorrendo. Venha, Senhor Jesus, a nossa vida e, se possível, transforma essa água em vinho, da água para o vinho. Porque às vezes nós somos muita água, né? Não somos? E a gente quer ser um pouquinho melhor. Então que o Senhor venha, sem mais semente, transforme da água para o vinho. Nos transforme em pessoas melhores, homens de Deus, mulheres de Deus.